Fala pessoal, Valdemiro, fundador e diretor-geral da Pinat, começando o segundo episódio do Proteincast, direto da Naturaltech 2025, São Paulo. Estou aqui com o convidado Conrado, que é um amigo de longa data e hoje é um parceiro de trabalho, nosso representante. E esse bate-papo aqui vai ser muito voltado às histórias aí dessa trajetória, a Pinat com 12 para 13 anos, e a gente se acompanha há muito tempo, troca informação há muito tempo. Então, com certeza, aí vai ter bastante caso legal de superação para inspirar você na tua jornada empreendedora, intraempreendedora, a superar os teus limites. Conradão, obrigado e bem-vindo, cara. Obrigado, Valdemiro. É muito legal quando a gente consegue trabalhar com quem a gente gosta, né? Esse acho que é o segredo para ser feliz no trabalho, são as pessoas em volta. Então, para mim, é uma satisfação enorme que a gente conseguiu finalmente se conectar aí e trabalhar junto. Tá dando muito certo para nós, para nossa empresa Pinat é essencial, muito importante, uma marca que está ajudando a nossa empresa a crescer e a gente também sabe que a gente é útil para a Pinat, né? Então, tá muito legal de trabalhar junto, esse projeto está dando muito certo. Legal, boa. Cara, então conta um pouquinho aí, até para dar aquela aquecida, da tua jornada dentro do segmento de alimentação saudável aí. Conta um pouquinho e aí depois disso a gente vai dando umas pinceladas aí. Se puder trazer os principais desafios também ali quando for contando, vai ser legal. Bom, eu sou publicitário de formação, fiz o início da minha carreira em agência de propaganda, depois eu comecei a vender mídia, tive experiência na área comercial e aí quando num momento de transição de carreira eu recebi um convite para trabalhar numa importadora de alimentos, vendendo alimentos sem glúten, não dei muita bola, eu falei, vou entrar e já combinei com eles que era temporário, só enquanto eu fosse procurar alguma coisa mais apropriada para mim. Assumi como gerente comercial dessa importadora de uma marca italiana de alimentos sem glúten, pode falar que era a Char, que eu nunca tinha ouvido falar. Eis que era uma marca líder mundial, o projeto deu super certo, a Char veio, comprou a importadora, virou Char Brasil, eu virei Head Nacional de Vendas e acabei ficando por 10 anos. Né? E você conhece muito bem essa história, a gente trocava muita figurinha, né? A gente já se conhecia desde antes. Fiquei por 10 anos lá, aprendi pra caramba do varejo alimentar, que eu não tinha ideia do que mundo é esse, né? E é um pilar da economia do país, a gente vê isso. E depois de 10 anos, já a minha vontade de empreender, inspirada por pessoas como você, ficou mais forte, então eu decidi sair para montar o meu escritório. E o meu braço direito na empresa, que era o Léo, né, era o supervisor de trade, falou que se eu saísse ele vinha junto e assim foi a história, né? 2 anos atrás a gente saiu para montar a Tutano Sales Solutions, né, que a gente oferece agora para indústrias de alimentos como a Pinat, soluções comerciais como representação, como merchandising, como treinamentos, consultorias e outras coisas. A gente completa 2 anos agora, mês que vem. Caramba, voou, né? Eu lembro quando a gente se falou que você comentou que tinha tomado essa decisão e eu falei, cara, a primeira nota da tua empresa vai ser da Pinat. E de fato foi, né? Foi uma consultoria que você fez lá. E essa jornada ali tua na Char, você entrou ali com, né, era mais familiar e depois ficou, como você falou, a multinacional veio e adquiriu e aí ficou realmente mais estruturada e você chegou a ser gerente nacional de vendas, mas tocou também a América Latina, né? América do Sul. América do Sul. América do Sul foi o meu foco, né? Então na área comercial eu já estava responsável por todas as vendas Brasil e América do Sul. Então foi um grande aprendizado, uma grande introdução, me deu uma visibilidade enorme, um conhecimento enorme e me permitiu também idealizar a minha empresa hoje, né, com tudo que eu aprendi lá. Então, processos internos e experiências externas, sem dúvida, e pessoas inspiradoras também que me influenciaram muito. Que massa. Mas então assim, você pega uma jornada de um cara que nem você, que começa, né, numa posição, numa empresa menor, sai numa empresa que também se transformou, muito maior ali no final, tocando a América do Sul. Com certeza você tem que ter um drive para isso, você tem que ter um motivador para superar os limites nessa trajetória, que são diversos. Né? Qual que é o principal motivador, cara? Por que o Conrado é esse cara que começou nessa posição, saiu numa posição lá em cima e se tacou no intraempreendedorismo ou no empreendedorismo de fato, indo fazer representação? O que te move, cara? O que é esse drive?
Eu acho que quando a gente é parte de uma empresa, a gente segue, é claro que a gente influencia, mas a gente vai seguir as diretrizes, a gente vai seguir o modo de pensar do fundador da empresa. E eu sempre quis ter a minha digital, eu sempre quis idealizar uma empresa do meu jeito. E isso era um sonho antigo. Só que a vida foi me levando, né, para oportunidades legais que eu tive e eu fui aproveitando. E isso também foi me alimentando. Eu fui aprendendo a parte técnica, a parte de campo. Mas o meu sonho de ter a minha empresa, de ter a minha digital, de ter o meu DNA no meu negócio, ele só cresceu. E chegou uma hora que eu falei, agora, eu já estava com 40 anos, ou eu faço agora ou eu não faço mais. Tá, mas, cara, o que eu quero ir mais fundo, cara. Vamos lá, eu não tenho medo. O que te moveu a fazer isso, cara? Não é só, como você falou, você foi indo, foi enfrentando. Com certeza, para você ir evoluir, você enfrentou coisa pra caramba. A gente tá aqui pra falar pra galera do que realmente ali é justamente o que a galera não vê no dia a dia, né? Porque hoje você olha aqui a situação da Pinat e fala, cara, pô, começou lá 12 anos atrás, num segmento que, pô, é promissor, puta, devia ter feito barrinha há 12 anos. E não é bem assim, porque produto, barrinha, mercado, isso aí, cara, é fácil, né? O difícil mesmo, e é o que é a mudança que a gente levanta a bandeira, é você enfrentar o problema que vem diariamente de frente. E muitas vezes é operacional, dentro do negócio, outras vezes é relacional com outras pessoas, e outras pessoas às vezes é com o comprador, que você sabe que você tem uma puta proposta, que você está entregando valor pro cara, mas às vezes o cara tá vendado ali para uma realidade, não tá conseguindo enxergar e toma decisões ruins pro negócio dele e consequente pro teu, então isso impacta na tua vida. Pô, tem também o âmbito familiar, que não é fácil, um cara gerente nacional de vendas, viaja pra caramba, você tem esposa, tem filhos. Cara, quais foram esses pontos e o que te motiva a falar, puta, vou enfrentar isso, né? Não é simplesmente pelo fato que você quer empreender. Você quer empreender o resultado Perfeito. De alguma coisa. Entendi. Bom, achar que ia ser fácil eu nunca achei, até por acompanhar a história. Eu tava lá, né, quando vocês estavam numa garagem, eu tava na tua primeira APAS 2015, vi lá uma mesinha, você e o teu sócio, para hoje olhar 10 anos depois e ver o tamanho dessa ilha, que é o stand da Pinat aqui na Natural Tech, um dos stands mais bonitos da feira. E eu vi a construção, o quanto você se doou. E isso me inspira também. E isso, com certeza, é sair da zona de conforto. Esse frio na barriga, esse vento na cara, eu acho que só sente quem está empreendendo. Isso eu queria sentir. Se você queria uma resposta mais filosófica, eu acho que é isso. Eu estava na minha zona de conforto. Eu precisava sair da minha zona de conforto ou eu me arrepender daqui a 10 anos que eu não saí naquela época. Essa foi a minha gota d'água, a minha reflexão. Enfim, quando eu chegar lá no final da minha vida, que eu vou fazer um balanço e ver assim, se as decisões que eu tomei foram as melhores ou não. Mas até agora eu posso dizer que foram. Que legal, cara. Sabe que isso que você falou tem muito a ver com a resposta que eu cheguei pra mim mesmo também. E que eu ouvi da Hannah, que eu entrevistei no primeiro episódio. Quando você vai no âmago, você vê que é uma questão de vida, de jornada de vida, né? Então, assim, cara, fui entender porque realmente você tomar risco, você tem um monte de problema para resolver, as pessoas que estão ao redor, elas sentem isso, as pessoas que te amam, né? O time sente, e tem que superar isso com você, quando você imprime um crescimento, imprime um sonho grande, e a família sente. E aí, cara, eu fui entendendo com o tempo que esse era eu mesmo. E assim, é a jornada da vida. Então eu não vou ser feliz fazendo outra coisa, se não construindo algo que seja grande e que eu possa ver o impacto na sociedade. Então, direto de emprego, impostos, alegria de um consumidor, ou a nossa alegria até de ouvir a galera falando, cara, isso aqui é muito bom, cara, puta, esse produto é demais, né, receber esses feedbacks, você fala, cara, o nosso trabalho, ele gera impacto, né, desde como a gente falou, direto até o principal, que é o consumidor, o cara fala, puta, eu gosto disso, eu não consigo ficar sem isso, quando eu tô com uma TPM, eu preciso de um Protein Cups,
é o melhor produto que eu já comi, saudável, é muito gostoso. E aí, isso é jornada de vida, que é o que você falou. Cara, eu no último lá, no meu fechamento, falar, cara, tudo que Deus colocou na minha mão, toda a energia, toda a capacidade, eu usufruí disso. Ou eu tô jogando no lixo e me acovardei. É isso aí. Eu sentia que eu podia mais. E não é que eu não poderia trabalhar mais onde eu estava. A gente sempre pode, mas eu poderia tentar ampliar horizontes, tentar influenciar mais pessoas, impactar mais pessoas, ajudar mais pessoas. E para isso eu precisava seguir o meu caminho. Então, eu acho que essa é a resposta que você queria, né? Sim, é pra galera entender, porque, de novo, aqui eu tô sempre olhando a minha experiência ali, nesses 12 anos. Cara, eu demorei pra achar essa resposta. Você hoje tem essa clareza também, porque você já é um cara maduro, que, porra, sempre estudou e evoluiu. Com certeza já fez essa reflexão pra dar essa resposta. Mas não é fácil achar. As pessoas falam em propósito, é uma coisa meio piegas, o propósito e tal. Cara, o porquê que você vive? O porquê que você existe? O porquê que você toma risco? E nem todo mundo está preparado para essas reflexões. E não é só isso, né? Porque também acho que a resposta não é que todo mundo deve abrir uma empresa. Não. Tem muita gente que pode empreender sim no seu trabalho, né? É identificar o que ela pode fazer, o que ela pode construir. E essa é a sensação de empreender. No meu caso, talvez no teu também, a resposta foi montar uma empresa. Mas eu fiquei 10 anos lá e na metade, quando eu tinha 5 anos de empresa, como funcionário, eu cheguei a fazer terapia. E eu lembro que eu, me abrindo com o meu terapeuta, ele mudou meu jeito de pensar, porque eu falava que eu queria ter o meu negócio, só que eu não sabia o quê, não sabia quando, não me sentia feliz ali trabalhando para outros. E ele mudou o meu jeito de pensar, que ele falou assim, pare de enxergar que você está trabalhando para outros e entenda que tudo que você está fazendo, você está fazendo para você. E de fato, os clientes que eu abri lá são meus clientes hoje. Sim. Os aprendizados que eu tive lá, eu trouxe para cá. Sim. Então, isso foi essencial. Eu fiquei muito mais leve, meu trabalho rendeu muito mais. Foi aí que eu comecei a bater metas e bater recordes e abrir e montar uma equipe melhor e ajudar mais gente. Enfim, eu tive o sucesso que eu tive lá foi depois de entender isso. Perfeito. Cara, e são 2 pontos que eu falo bastante pro meu time. E aí que eu acho legal esses bate-papos, você vai falando, cara, então isso que eu enxerguei lá atrás mudou tua vida, então isso realmente, de fato, é isso mesmo. Essa questão de time, como você falou, intraempreender. Eu sempre falei, cara, se você é bom aqui dentro, você vai ser bom em qualquer lugar. Se você é ruim aqui dentro, você vai ser ruim em qualquer lugar. Então é você com você mesmo, é isso lá no final da tua jornada, falar, cara, eu só bati cartão e passei a vida, ou eu vivi de fato, eu me entreguei para um projeto. Né? E aí a gente fala que não precisa empreender, também concordo. Pô, você pega a Pinat, que a gente imprime um crescimento de 50, 70, 90, cara, todo mundo tem que ter muito estômago. Não é só o time de vendas. É a operação, é o financeiro, é a controladoria, cara, é todo mundo. Então os caras têm que ter estômago. Então eles estão empreendendo, são pessoas que não conseguiriam, né? Eu sempre faço um paralelo, trabalhar em algo morno, né? Sei lá, cartório. É uma coisa ali previsível. Não tem uma novidade. O cara não vai ter um puta de um problema lá para resolver. Né? E tudo bem, são perfis. Mas a gente começa a entender que justamente para formar um time, você precisa achar pessoas que tenham essa mesma vontade. Porque é esse time dessa excelência que precisa todo mundo. Desde o cara que é assistente de uma empresa que cresce 90%, 100%, precisa ter essa vontade de se desenvolver. Senão o cara em um ano ele ficou velho, ele ficou na metade do que os outros estão. E aí ele precisa sair desse time, né? É isso aí. E daí você vê o currículo dessas pessoas e eles não param mais do que 2 anos em nenhum lugar. A pessoa não se encontrou e ela vai ser infeliz. Ela vai ser infeliz, né? Essa pessoa precisa fazer uma reflexão profunda. Comprar uma ideia, comprar um projeto e cair de cabeça. Urgente. Porque senão, depois vai chegar aos 40, aos 50, aos 60 anos, vai olhar para trás e vai falar, eu só troquei de emprego, eu só gastei o meu salário, cheguei aqui e não construí nada. Nem de patrimônio, nem de história, nem de legado, não ajudei ninguém. E isso vai ser muito mais pesado lá na frente. Cara, e vou contar uma história agora nossa aí.
Cara, acho que uma das principais qualidades ali, não sei se tenho muitas, mas acho que a minha principal qualidade é vender ideias e tal. E, cara, eu tentei muito vender uma ideia pra você, de você se tornar meu sócio, cara, acho que durante uns 5 anos, mais ou menos, né? E essa foi uma ideia que eu não consegui, né, cara? Eu não consegui vender essa ideia. Sabia que você ia perguntar isso hoje, cara. Cara, quase consegui, né? Teve uma vez ali que eu quase consegui vender isso. E a gente chega nesse momento hoje trabalhando junto há 2 anos, você com sucesso pra caramba, Pinati também, somando, né, cara? A gente somando muito, você é muito parceiro, o projeto muita coisa ainda melhor pra gente junto, sem dúvida vai acontecer. Mas eu sei que a gente tá tudo bem com isso, né? Mas de fato, se você puder contar, cara, um pouco disso, de como que foi, porque eu me lembro muito de chegar lá com a planilha e te mostrar e fazer conta e tal. E um número que eu tenho muito claro na minha cabeça é que naquela época o faturamento que a gente fez, que deve ser o quê? Uns 7 anos atrás, alguma coisa assim, era 15 vezes menor do que a gente vai fazer hoje. Né? E eu me lembro de sonhar um dia com um número que a gente já passou. E pra mim, cara, era sempre ao mesmo tempo esses projetos são meio lunáticos, mas eles são muito reais, porque eu continuo acreditando e acordo todo dia pra executar ele, né? Mas, cara, me fala um pouco do teu ponto de vista dessas negociações e dos nossos cafés e o que você enxerga disso aí, dessa história. Até que você pegou leve hoje, né? Porque geralmente quando você me apresenta, esse aqui é o Conrado, o cara que recusou, agora com certeza tá arrependido. Mas não, o que foi, né? A gente teve algumas oportunidades de discutir isso. Eu estava como funcionário, né? Apesar do convite ser para trabalhar com você, para trabalhar num projeto que eu também sempre acreditei, porque eu sempre acompanhei vocês. Eu estava muito convencido que se fosse para trocar, eu queria trocar para o meu. Eu queria começar algo do zero. E era uma questão de realização mesmo. Isso é o que sempre me puxou mais. Não adiantava eu fazer conta, tentar fazer uma contraproposta, porque no final o que eu precisava era isso. Talvez eu nunca chegue a receber o dinheiro que talvez eu recebesse se eu tivesse aceitado lá atrás. Talvez. Mas talvez também eu tivesse entrado e aí eu por não estar realizado, não ia entregar o que eu poderia. Né? Não poderia me doar como eu me dou hoje. Eu e o meu sócio, né? Que eu acho que é fundamental nessa história aqui. Então, e também a nossa equipe. Né? A gente está indo para 5 funcionários hoje, então 5 pessoas na equipe já. Então, sabe, estamos muito convencidos, muito comprados no projeto. E a Pinati é um pilar desse nosso projeto. Então a gente encaixou de outra forma. Sim. Nem tudo é grana, cara. Quer dizer, quando você vai nesse entendimento de vida que a gente está falando, não é nem tudo. A grana, ela começa, não que ela não é importante, porque ela que paga a conta e faz as coisas acontecerem, mas, cara, eu diria que ela chega a ser menos do que 50% das decisões. É 25%, 30%. Porque, de fato, você tem que estar realizado com aquele teu desafio. Né? A minha história também passa por isso. Eu saí da empresa familiar que eu, cara, demorei 8 anos para ter o mesmo ganho que eu tinha. E não foi assim, reduziu 10%, reduziu 90%, 95%. Né? Então, passei por maus bocados, várias situações financeiras, de restrição financeira, de, não ter grana, cara, num aeroporto para tomar um suco de laranja. Né? Eu me lembro disso muito claramente, que eu estava viajando com meu irmão, continuou com meu pai, e que, meu irmão sempre ia, eu pago para você, eu pago para você, e nesse dia ele acabou não oferecendo porque ele não tomou, e eu queria pedir para ele, mas também não pedi. E falei, cara, tô deixando tomar um suco de laranja que eu queria, 20 pila, porque vivia com um salário mínimo. E que é muito difícil isso no Brasil, né? E isso também move muito, porque um dos sonhos que a gente tem dentro da Pinati, principalmente sabendo que a jornada daqui para frente é cada vez mais time, é ter o melhor compensation, melhor remuneração com todos os benefícios da região, né? Então a gente quer ser a empresa que todo mundo deseja trabalhar para que eu possa escolher os melhores, né? Perfeito. E isso, cara, a galera também fala, mas então eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal, mas a gente precisa entender que as coisas precisam de tempo, planejamento e tempo. Se eu quiser fazer todas as coisas que eu quero hoje, sem executar esse plano, vai dar errado, vai dar com o burro na água, né? Então, eu aprendi isso. Então, eu acho que também o empreendedor, além de sonhar e executar,
ele precisa cadenciar, porque normalmente o empreendedor é uma pessoa, eu sou super ansioso, assim, você tem a ansiedade de atingir aquele objetivo que você sabe que é real, então você enxerga, você fala, eu quero chegar naquela ilha. Só que se você sair correndo que nem um louco, você vai cansar. Então tá, eu quero chegar naquela ilha, mas eu vou ter que ir, cara, na velocidade tal para conseguir chegar lá. E isso é uma dificuldade, porque, de novo, você pega as pessoas que têm essa vontade de executar e aí precisa cadenciar isso. Então, a jornada é isso mesmo, cara. E aí tem a ver com amarrar as coisas na caminhada, de superar o limite. Por exemplo, segurar a ansiedade para mim, sem dúvida é uma superação de limite, que fico muitas noites sem dormir, mas você tem que ir cadenciando isso na jornada. O que te aflige, Conradão? Desde que eu iniciei a minha jornada empreendedora, eu já tive crise de labirintite, eu estou tratando uma alopécia aqui, que são alguns buracos da minha barba, tudo, segundo os médicos, causados por estresse, né? Somado a isso, eu estou com um problema, eu estou com uma bursite no ombro, que eu não sei de onde que vem, enfim, e mesmo assim a gente acha que vale a pena, né? A gente está vivendo, a gente está construindo, a gente está vendo as coisas se encaixarem, dando certo, não é em linha reta. Não Fato, eu acho que não existe isso. Se fosse em linha reta, qualquer um fazia. Mas, toda vez que a gente tem uma dificuldade, eu e o meu sócio, a gente fala, é até bom que seja difícil, já tem menos concorrente. Sim. Quanto pior for, quanto mais difícil for, quanto mais a gente tiver que se doar para conseguir, a gente imagina que para os outros também tá. E isso faz a gente ter uma diferenciação no mercado, enfim, faz a gente entregar o que a gente quer entregar. Cara, e pra fechar assim, nesses últimos 2 anos que você tá empreendendo com a Tutano, qual que foi o dia, cara, mais foda que você falou assim, cara, acho que vou desistir? Você deve ter tido, cara. Eu tenho isso, cara, acho que toda semana. Eu já tive alguns. Alguns e é quando a gente vê que o financeiro começa a pegar, agora a gente tem funcionários, então a gente tem uma responsabilidade enorme que no começo a gente não tinha. Então, é quando a gente vê que a gente faz as projeções e fala, caramba, não vamos chegar onde a gente queria, o que a gente vai fazer para mudar? É quando a gente recebe uma proposta do mercado, né, e dá uma balançada, fala assim, meu Deus, quanto que eu vou ter que fazer para eu chegar nisso? Então é difícil de recusar. Então, essa falta de garantia, essa instabilidade, ela é boa e ruim. A gente tem que estar muito seguro, muito comprado no projeto para não voltar atrás. Então isso aí você diria que cara, é diário. Todo dia você tem um desafio desse. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Um empreendedor, cara, eu mesmo falo, às vezes no mesmo dia, e de fato é assim. Você começa o dia sorrindo, 10 horas da manhã, cara, você já falou, meu Deus do céu. Depois você volta do almoço, encaixou alguma coisa boa, você fala, vai dar tudo certo. E aí acontece mais alguma coisa e no final do dia você sai preocupado. É isso. Então, cara, é uma montanha russa, né? Por isso que tem que gostar mesmo e tem que ter essa vontade de superação de limite. Isso é o que a gente entendeu na jornada da Pinat. E aí com o time que a gente tem hoje, que não se trata mais só do Valdemiro, é justamente o tipo de pessoa. Você olha o time que a gente tem montado, é muito essa galera, cara, que eu vejo assim e falo, cara, por que esse cara não desistiu? É porque esse cara tem esse perfil de querer superar o limite, de querer enfrentar aquilo e se tornar um cara mais forte. Porque tem aquele velho ditado, né, que mar calmo não faz bom marinheiro, cara. Então a gente quer e a gente precisa e se une com pessoas que querem ser um marinheiro melhor. Então querem mar bravo, mar, né, revolto. É isso, cara. Então Pinat é isso e eu acho que dá muito certo a nossa relação porque você entrou já no teu negócio já maduro com esse mindset. E aí você tem, executado em altíssimo nível, né? E sem dúvidas tem resultados acima do que a média de mercado de representação. É isso aí. E eu lembro que às vezes você fala, a gente não existe mais aquele assunto de separar o profissional do pessoal. A gente acaba sendo um só. Não tem como você desligar uma chave, entrar em casa. Então tudo que a gente vive, a gente não pode deixar respingar na saúde e na família. Senão a gente se destrói, se automutila. E
e a gente tem que estar muito comprado, tem que saber equilibrar, tem que saber cuidar das pessoas em volta, tem que saber caminhar com passos firmes e sempre em frente. É isso. E é super difícil, né? É simples Na o teoria, entendimento, mas é muito difícil, até porque muito do que a gente faz é por nós, mas é pelos nossos, né? É isso. Então você fala, bicho, preciso fazer isso porque, cara, meu filho, minha filha vai ter uma condição melhor, vou dar um estudo melhor, vou gerar uma experiência de vida, né? Isso também sempre me moveu, né? Eu sempre expliquei para as pessoas do time, falar, cara, se eu consigo tirar essa pessoa daqui, colocar ela aqui, na jornada dela, o filho dessa pessoa já vai ter um outro nível de networking, que vai gerar um outro nível. Então, quando você vê assim, a nível de filho-neto, a pessoa às vezes saiu de um relacionamento, de um networking numa comunidade pequena, limitada, cara, tá casando com alguém na né? França lá, porque foi estudar e tal. Então esse eu acho que é o segredo de uma vida virtuosa, que é o que move, cara, a galera que quer superar limite. É isso aí. Conradão, quer contar mais alguma coisa pra gente fechar aí, cara? Tem alguma coisa que você acha que eu esqueci aí, que você quer contar, que vale a pena ficar registrado? Uma coisa que eu não poderia deixar de fazer é um agradecimento. Como você já falou aqui, a nossa primeira nota foi da Pinat. E isso teve um valor sentimental pra gente, né? Foi muito legal quando a gente iniciou, receber aquela tua chamada e falou assim, parabéns, primeira nota é minha. Você não sabe a força que isso teve pra gente, já começar jogando, já ter um apoio, né? E nessas horas que a gente não tem as garantias, a gente não tem os holofotes da multinacional, da carreira de executivo, ali que a gente vê realmente quem está com a gente. Então, tivemos outros grandes parceiros que também nos ajudaram, mas você, sem dúvida, foi simbólico ali nesse início. Então, que legal, muito obrigado. Massa ouvir isso. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Conradão. Valeu. Galera, e aí, estamos finalizando o segundo episódio. Conrado Canzonieri, aí fundador e sócio da Tutano Sales Solution. Fica com a gente, acompanha no canal, que a gente só está começando o Proteincast. E vamos adiante com bastante história aí de superação e de empreendedorismo e de fazendo a vida valer a pena. Valeu!